Olá pessoal, vamos então ao nosso terceiro vídeo, a nossa terceira aula do projeto de ensino Os Cavaleiros de Cristo, os Templários e a Idade Média. Na primeira aula, eu e o professor Augusto discutimos o contexto de criação da Ordem do Templo, contexto que envolve as cruzadas, o combate, o conflito com os muçulmanos, conflito esse que vai servir de pano de fundo para a criação da Ordem de Cristo, que nasce então como uma ordem militar religiosa para proteger os peregrinos que faziam as visitas à Terra Santa, certo? No vídeo 2, o professor Augusto discutiu a organização da Ordem do Templo, discutiu as regras, apresentou para vocês as regras, a questão da disciplina, a instituição, então, daquela organização que foi a Ordem do Templo. Na nossa aula de hoje, nessa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o fim dos Templários, a construção de um imaginário. Vocês já ouviram com certeza falar sobre a Ordem. Aliás, esse projeto de ensino nasceu a partir do interesse de vocês, dos alunos que já fizeram a disciplina de História Medieval com relação a essa Ordem. Sempre fui muito questionada durante as aulas sobre essa Ordem, então conversei com o professor Augusto, que é mestre na área de História Medieval, e decidimos então criar esse projeto de ensino, porque justamente a Ordem dos Templários gera uma certa curiosidade, um intenso interesse acerca da sua história. Nós temos aí diversos filmes, produções cinematográficas, literatura, produções literárias que discutem a Ordem dos Templos e que criaram toda uma história, toda uma lenda em torno dessa ordem. Algumas delas a gente não pode acreditar de fato, porque ainda falta uma investigação maior, falta uma documentação que comprove algumas teorias, certo? Bom, mas vamos começar falando então sobre o objetivo da nossa aula de agora. Então é analisar o fim da Ordem dos Cavaleiros Templários e a construção do imaginário em torno de sua história. Então, de onde vieram essas histórias? De onde vieram essas lendas criadas em torno dos Cavaleiros Templários? Por que essa ordem gera tanto interesse e curiosidade por parte dos estudiosos? Bom, muitos estudiosos então da Idade Média se dedicaram ao estudo da Ordem dos Templos, do Templo, Vocês têm aí uma extensa bibliografia que foi apresentada para vocês nessas 3 aulas, e também tem algum material de apoio que foi disponibilizado para vocês acerca dos Templários, para que vocês possam conhecer um pouco mais a respeito da ordem, as suas regras, a sua disciplina, a sua missão, E também conhecer um pouco desse lado mais fantasioso, digamos assim, em relação à Ordem do Templo, Então, ao longo da história, muitas lendas em torno dessa ordem foram criadas, transformando os Templários em personagens envoltos por grandes mistérios. A teoria mais difundida é a de que os Cavaleiros Templários tinham como missão encontrar e proteger o Santo Graal, um importante símbolo do cristianismo e de grande valor para a Igreja Católica. A bibliografia traz que os Templários, além de proteger os peregrinos que faziam a visitação a Jerusalém no período das Cruzadas, ali no período dos conflitos com os muçulmanos, eles tinham uma missão extremamente importante, que era proteger algo muito importante, muito valioso para o cristianismo. Como esse algo muito valioso, esse algo muito importante nunca ficou de fato esclarecido do que se tratava, acabou se criando aí uma ideia, diversas ideias do que poderia ser. A teoria mais difundida e mais aceita é que se trata do Santo Graal. Mas outras teorias, por exemplo, já apresentaram que os Templários eram responsáveis por proteger, por cuidar dos descendentes de Jesus Cristo, Uma teoria que, obviamente, combatida pela Igreja Católica e que, de fato, ainda não foi comprovada. Não existe uma documentação que, de fato, corrobore essa ideia, certo? Bom, como a gente viu, tanto na primeira aula quanto na segunda aula, os Templários adquiriram uma grande importância dentro do período medieval. Foram criados ali no século XII, foram extintos no século XIV, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E nesse período de 2 séculos aí, eles acabaram conquistando um papel importante dentro da história do Ocidente medieval. Acabaram tornando-se uma instituição extremamente rica e poderosa. A sua riqueza, o seu poderio, a sua influência acabou entrando em conflito com os ideais da Igreja Católica
e também gerou interesse por parte de alguns monarcas, interesses na sua riqueza principalmente. E tanto esse poder, essa influência na questão religiosa, quanto o seu poderio econômico, é que vão ser as bases para as acusações que vão acabar levando à extinção da Ordem do Templo, certo? Então, a Igreja, por exemplo, vai deixar de apoiar os Templários no século XIV, né? Quando o mestre, o grão-mestre, o último grão-mestre da Ordem dos Templos, Jacques de Molay, recusa-se a submeter-se à vontade do Papa Clemente V, que desejava reunir todas as ordens religiosas e militares. Qual era o interesse do Papa Clemente V? Ele queria organizar uma nova cruzada, agora unindo principalmente a Ordem do Templo e a Ordem dos Hospitalares. A ideia era criar então um grande exército com a junção dessas duas ordens. Quem comandaria essa cruzada seria o rei Filipe o Belo, rei da França, né? Por isso, o Papa Clemente, que era extremamente próximo do Filipe o Belo, que acabou sendo eleito Papa a partir de uma, como que eu posso dizer, de um acordo entre os membros da igreja, entre os membros do clero e o rei da França. Então, Clemente V acabou sendo eleito Papa. E para satisfazer, então, assim, também um desejo do Filipe o Belo, acaba convocando aí essa nova cruzada, tentando organizar essa nova cruzada a partir da junção das duas ordens. O Jacques de Molay não vai aceitar essa vontade, não vai se submeter a esse desejo do Papa, justamente porque não seria ele que comandaria essa cruzada. Ele não lideraria as duas ordens juntas. Então, ele acaba se recusando a fazer a vontade do Papa, e isso gera um conflito, então, com o Papa Clemente V, que vai apoiar Filipe o Belo na sua caçada aí contra os Templários e no seu pretenso fim, certo? Como eu disse, o desejo do Papa era endossado pelo rei da França, Filipe o Belo, que pretendia liderar as ordens reunidas em uma nova cruzada. Com a recusa dos Templários, o Filipe, então, vai orquestrar a extinção da ordem, vai mandar perseguir e prender todos os membros da ordem. Aqui é importante a gente ressaltar que a Ordem do Templo, enquanto instituição, era submetida ao Papa, à Igreja. Então, Filipe não poderia acusar ou perseguir, ou mandar prender, iniciar um processo contra a ordem enquanto instituição. Então, o que ele faz? Ele acaba fazendo acusações contra os indivíduos, acusações pessoais contra os indivíduos da Ordem do Templo, porque aí os processos são instaurados não contra a ordem, mas sim contra as pessoas, contra os indivíduos, que aí sim poderiam responder, então, ao rei e não diretamente ao Papa, certo? Em 1312, o Papa Clemente V emite uma bula na qual ele determina, então, o fim, a extinção da Ordem dos Cavaleiros Templários. Quais foram as acusações apresentadas aos cavaleiros, perdão, pelo rei da França, pelo Filipe o Belo, para que iniciasse um processo de caça, perseguição e prisão dos indivíduos que compunham a Ordem do Templo? Entre as acusações, eu elenquei aqui algumas para vocês. No momento da iniciação, os templários deveriam renegar a Cristo, a Virgem Maria e a todos os santos. No momento da iniciação também, recebiam beijos na boca, no umbigo, no ânus, no ventre e na espinha dorsal. Além disso, deveriam cuspir na cruz, não acreditavam nos sacramentos da igreja e os padres da ordem emitiam as palavras da consagração na missa. Praticavam a sodomia entre si e tinham ídolos de diversas formas, incluindo caveiras humanas. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um período, século XIII, século XII, século XIII, século XIV, a instituição da Inquisição já está criada, já existe uma forte perseguição contra aqueles que se opunham ao pensamento, à doutrina difundida pela Igreja Católica naquele período. Então, acusações como essas, que eu elenquei para vocês aqui agora, eram consideradas gravíssimas, porque iam contra tudo que era defendido, tudo que era difundido pela Igreja Católica. Então, em resumo, assim, os templários foram acusados de heresia, que era um dos crimes mais graves, então, naquele momento, no contexto em que a gente está falando de Idade Média, mais baixa Idade Média, né, onde a Inquisição, os tribunais do Santo Ofício já estão inteiramente criados
e atuando de forma intensa contra os hereges. E por que então envolver a Inquisição? Por que fazer acusações de heresia contra os cavaleiros do templo? Filipe o Belo percebe que essa é a maneira mais eficaz, seria a maneira mais eficiente de acabar com a ordem, prejudicando a sua imagem e a sua credibilidade diante dos indivíduos daquele período. E, além disso, o inquisitor responsável pelo processo contra os templários era amigo pessoal de Filipe o Belo. Então, ele conduziria o processo, as investigações do Tribunal do Santo Ofício, de acordo com os interesses de Filipe o Belo, de acordo com a vontade do rei da França de acabar prendendo e eliminando, aí por meio da condenação à morte, todos os membros da ordem e colocando fim de fato à ordem. O inquisidor era o Guilherme de Pares. Bom, qual era o interesse do Filipe, então, em acabar com a Ordem do Templo? Como eu disse, a Ordem do Templo, nos seus 2 séculos de existência aí, acabou se tornando uma ordem militar religiosa extremamente rica e extremamente influente. A França, nesse momento, século XIV, está passando por uma crise econômica, por uma falta de recursos para a manutenção do reino, e o Filipe o Belo enxerga na riqueza produzida, na riqueza adquirida pelos cavaleiros da Ordem do Templo, a maneira de sanar a sua crise, de sanar a crise econômica pela qual passa o seu país. Então, o interesse dele é econômico, é adquirir os bens oriundos da Ordem do Templo. E, para isso, ele acaba usando aí como justificativa o fato do Jacques de Molay não querer liderar as tropas, o exército criado pela junção da Ordem do Templo e a Ordem dos Hospitalários em uma nova cruzada. Ele considera isso, vai considerar isso uma boa razão, um motivo para começar a perseguir os templários. Então, ele faz as acusações de heresia contra os cavaleiros do templo e acaba envolvendo, então, a Inquisição. Com as acusações e a instauração de um processo inquisitorial, os templários por todo o mundo começam a ser perseguidos e presos. A ordem que vem tanto da igreja quanto por influência de Filipe o Belo é de que todos os monarcas persigam os templários que existem em seus respectivos países. Então, não é uma caça, não é uma perseguição que se restringe à França, né? A Europa como um todo passa a perseguir os templários. E milhares de templários, então, acabam sendo presos, acusados de heresia pelo Tribunal do Santo Ofício. E acabam também sendo mortos por meio das torturas que a gente sabe que existia na Idade Média. Lá na disciplina de História Medieval, a gente discute bastante a Inquisição, o que significou a instituição dessa forma de controle da sociedade na Idade Média. A gente sabe que a Inquisição foi uma instituição que, num primeiro momento, ela surge como, de fato, uma forma de combater a heresia, de evitar que as ideias contrárias à doutrina do cristianismo difundida pela Igreja Católica se espalhem, ganhem força e acabe com a influência da Igreja Católica naquele momento. Mas a gente sabe também que, no decorrer da Idade Média aí, a Inquisição ela se transforma, ela acaba sendo usada como instrumento de vingança. Então, nós temos vários processos que acabam sendo, não por conta da questão religiosa, não por conta do elemento religioso em si, mas por questões de interesses econômicos e políticos. Então, no caso da perseguição aos templários, é uma prova também de que a Inquisição não tinha em si apenas o elemento religioso, mas também trazia no seu seio interesses econômicos e questões políticas, como no caso do rei da França, então, e a perseguição aos cavaleiros da ordem. Então, os inquisidores que conduziam aí o processo contra os templários, eles tinham ordens para só escrever o que fosse provar as acusações, o que, na nossa opinião, já traz em si aí uma prova de que esse processo ele estava corrompido desde o começo, que não havia uma clareza quanto ao que deveria de fato ser colocado em prática naquele momento. O que fica evidente por meio da documentação que a gente usou para elaborar esse projeto de ensino para vocês, é que foi de fato um processo inquisitorial baseado nos interesses de um rei e de um papa, e que por isso foi manipulado.
né, os inquisidores, os responsáveis pelos processos, eles arrancavam dos templários aquilo que eles achavam que poderiam corroborar aí as acusações, certo? O Jacques de Molay, num primeiro momento, acaba confirmando, aceitando as acusações de heresia. A gente vai ver que no final, quando ele é preso, quando de fato o Papa acaba decidindo por extinguir a ordem do templo, ele acaba voltando atrás. Então, em 1314, após a declaração da extinção da ordem dos templários, pela bula Vox Clemens, do século XIV, está errada a data aqui, tá? Subitamente dá-se uma inversão nos acontecimentos, pois o mestre Molay, que antes aceitara as acusações de que eram alvos membros da sua ordem, afirmava agora que todas as acusações eram falsas e que, ao contrário do que se vinha afirmando, a ordem do templo era santa, justa e católica. É como eu disse para vocês, no início, quando o processo se instaurou, diante das mortes pela tortura de vários templários, o Jacques de Molay acaba aceitando as acusações contra a ordem. Quando vem, de fato, a bula que extingue a ordem do templo, ele volta atrás e diz que não, que as acusações eram falsas. Essa a negação do Jacques de Molay acaba por levar a uma nova onda de processos e perseguição e prisão e tortura de outros membros da ordem do templo, né? Então, assim, a ordem que se tinha era que todos os freires, padres que compunham a ordem fossem presos, torturados e mortos para garantir, de fato, o fim da ordem dos templários. Felipe o Belo percebe que ele só vai conseguir que, de fato, a ordem deixe de existir quando o grão-mestre Jacques de Molay for morto. Então, ele vai orquestrar aí o sequestro do Jacques de Molay e que vai apresentá-lo diante do rei e vai acabar condenando Jacques de Molay à sentença de morte. Então, ele acaba sendo condenado a ser queimado na fogueira em março de 3014. Com a morte do grão-mestre Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre, então, a ordem é extinta, certo? Apenas posteriormente, há uma ratificação da Igreja com relação a essas acusações que foram feitas aos templários, e a ordem acaba se transformando no que a gente conhece como a Ordem de Cristo, certo? Aqui nós temos uma bibliografia que é importante vocês conhecerem para aqueles que querem se aprofundar um pouco na história dos templários. Isso foi como aconteceu, essa foi a maneira pela qual a Ordem do Templo acabou sendo extinta. Então, a gente viu por interesses econômicos de Felipe o Belo, que tem interesse na riqueza dos templários. Inclusive, quando a Ordem passa a ser perseguida, quando ela é extinta, os bens da Ordem do Templo são confiscados não só pelo rei da França, mas a ordem é que todos os monarcas confisquem os bens da ordem nos seus reinos, e esses bens então acabam sendo transferidos, parte fica com a igreja e parte acaba indo para as mãos dos monarcas, como era o desejo do Felipe, rei da França, certo? Após a ordem do templo, então, e diante da importância que ela adquiriu dentro da Idade Média, é que surge aí uma série de teorias com relação à sua existência, com relação à sua missão, certo? O que é importante vocês terem em mente nesse momento? Nós temos aí como eu disse, uma vasta produção literária e cinematográfica que mencionam os templários, porque são objetos de interesse e curiosidades. Algumas das teorias apresentadas, elas não podem ser tidas como verdades absolutas. A gente passa o curso inteiro de história, né, principalmente ali na disciplina de história medieval, discutindo com vocês essa questão da verdade dentro do contexto histórico, né? Na história não existem verdades absolutas. A gente precisa de uma documentação que comprove as nossas teorias e, mesmo assim, cada documento vai dar a resposta que eu quero, né? Então, é preciso ter uma certa parcialidade na hora de analisar esses documentos. Por isso que um determinado fato ele pode ser analisado de diferentes maneiras. Mas no caso dessas teorias que a gente vê por aí, como, por exemplo, a de que a missão dos templários era de proteger, de cuidar e proteger dos descendentes de Jesus Cristo, e ela ainda não foi comprovada. É uma teoria, certo? Existe um autor, né, que publicou alguns livros
com relação a isso, enfatizando essa questão, essa teoria. Os livros acabaram virando filmes de grande sucesso, filmes norte-americanos, né? Mas que é uma teoria que não pode ser comprovada, e não é porque a igreja não aceita. É óbvio, a igreja não vai aceitar a ideia de que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena e eles tiveram lá os seus descendentes, porque isso faz cair por terra toda a história do cristianismo, né? Toda a base teórica ali de sustentação da Igreja Católica e do cristianismo. Mudaria, sim, a concepção. Mas o fato é que a documentação utilizada por esse autor, né, e também por ter os responsáveis pela filmografia, são documentos que não têm uma validade histórica, são documentos que não podem ser considerados válidos para comprovar a teoria, essa ideia dos descendentes de Jesus Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente lê e com o que a gente vê em filmes. A gente sabe que os filmes são importantes recursos dentro da história, né, dentro da nossa prática docente, mas é preciso ter um olhar bem cuidadoso com relação a esses filmes, para que a gente não passe adiante aí ideias que não podem ser comprovadas, certo? Então vocês têm aí disponíveis essa bibliografia, a bibliografia disponibilizada nas outras aulas também, e também no material extra de vocês foram deixados alguns artigos para que vocês possam se aprofundar na ideia dos templários, da história da Ordem do Templo. Espero que vocês tenham gostado desse projeto de ensino, que vocês se interessem, que busquem mais leituras e quem sabe não busquem aí o caminho da pesquisa com relação a essa área, né? Ainda a Ordem do Templo desperta muito interesse, ainda é carente de bibliografia, não são tantas obras que nós temos disponíveis assim em relação à Ordem do Templo, né, aos Templários. Então, assim, seria muito interessante poder ajudar vocês, orientar vocês aí numa iniciação científica, ou quem sabe quando terminarem o curso, numa pós-graduação, com essa temática, porque é um assunto interessante, importante, justamente para que a gente não fique criando mitos em torno da ordem, que vocês precisam entender, era importante religiosamente falando, era importante financeiramente e economicamente falando, e isso acaba gerando também o conflito com a igreja e com os monarcas. A igreja via, por exemplo, no poder, na influência crescente dos templários, o empecilho à eficiência e eficácia da Inquisição. A Inquisição era uma instituição cujos responsáveis queriam aí ter o controle total da igreja. E os templários, diante da influência que tinham com relação às questões religiosas diante do povo, acabavam se transformando aí num obstáculo. Então essas coisas precisam ainda ser mais estudadas, mais aprofundadas, para que a gente conheça de fato a real história dos templários, baseada numa documentação séria. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham aproveitado, assistam bem os vídeos, as aulas, né? Leiam a bibliografia e entrem em contato comigo ou com o professor Augusto, que me ajudou nesse projeto, para que a gente possa aprofundar as discussões sobre essa temática, certo? Muito obrigada e até mais!